A arquitetura oculta da realidade. Uma perspectiva quântica sobre a existência e a prosperidade. Seção 1. O desafio à percepção convencional. A forma como normalmente vemos a realidade nos mostra um universo de objetos sólidos, eventos previsíveis e um tempo que flui em linha reta. Mas quando os cientistas investigaram a natureza em seu nível mais profundo, o mundo das partículas minúsculas, explorado pela física quântica, descobriram algo completamente diferente. Um universo onde a solidez se transforma em possibilidades e onde tudo está conectado de formas surpreendentes. Desde os pioneiros como Max Planck, Niels Bohr e Werner Heisenberg, até as reflexões profundas de Albert Einstein e Erwin Schrödinger, a ciência quântica tem consistentemente apontado para uma estrutura da existência que desafia tudo o que aprendemos no nosso dia a dia. Este estudo propõe uma exploração dos princípios fundamentais da física quântica, não como um exercício puramente acadêmico, mas como uma lente para compreender a natureza da própria realidade e, principalmente, o papel ativo que a consciência humana pode ter na criação de sua experiência. Longe de ser uma observadora passiva em um palco já montado, a consciência emerge, sob a ótica quântica, como um elemento participante, capaz de influenciar como as possibilidades universais se manifestam. Exploraremos como essa participação natural acontece, com foco especial em sua importância para a criação de circunstâncias materiais favoráveis, incluindo a atração e manutenção da prosperidade financeira. Agora, vamos abordar 4 pontos fundamentais da física quântica. Eles podem parecer complexos no início, mas preste atenção, tudo vai se conectar e fazer sentido como um clique ao final. Esses conceitos vão te mostrar como a sua consciência realmente interage com a realidade de formas que você talvez nunca imaginou. Primeiro ponto: o efeito do observador e a natureza fluida da realidade. Uma das descobertas mais contraintuitivas da mecânica quântica é que o ato de observar ou medir um sistema quântico não é um processo neutro. Ele interfere fundamentalmente no estado do sistema. Este fenômeno, conhecido como efeito do observador, sugere que a realidade em seu nível mais profundo não possui propriedades fixas e definidas antes de ser observada. Em vez disso, ela existe como uma gama de possibilidades, uma onda de probabilidade, que somente se materializa em uma realidade concreta no momento da interação com um observador ou instrumento de medição. Considere o famoso experimento da dupla fenda, uma demonstração prática da dualidade onda-partícula e do efeito do observador. Quando elétrons, ou fótons, ou até mesmo moléculas maiores, são disparados em direção a uma barreira com 2 fendas, e não há detecção de qual fenda cada partícula atravessa, o padrão resultante em uma tela atrás da barreira é o de interferência, típico de ondas que passam simultaneamente por ambas as fendas. É como se cada partícula explorasse todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. No entanto, se um detector é colocado para determinar por qual fenda a partícula realmente passa, o padrão de interferência desaparece. As partículas passam a se comportar como objetos separados, escolhendo apenas uma fenda, e o padrão na tela se torna o esperado para partículas clássicas. A simples observação ou medição de qual caminho a partícula toma força a onda de probabilidade a se transformar em um estado definido de partícula localizada. As implicações deste experimento para a natureza da realidade são profundas. Ele sugere que, no nível fundamental, a realidade não é uma coleção de coisas que já existem com propriedades próprias, mas sim um campo dinâmico de possibilidades que se tornam reais através da interação. E de forma semelhante, a consciência humana, com sua capacidade de focar a atenção e a intenção, pode ser vista como um tipo de observador que interage com este campo de potencial. Segundo ponto, superposição, o campo das infinitas possibilidades. Intimamente ligado ao efeito do observador está o conceito de superposição. Antes da medição, uma partícula quântica pode existir simultaneamente em múltiplos estados ou locais. O famoso exemplo mental do gato de Schrödinger ilustra essa ideia de forma interessante. Um gato hipotético, cuja vida ou morte está ligada ao estado de uma partícula quântica, é considerado tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo, até que a caixa seja aberta e o sistema seja observado.
Aplicando essa analogia ao nosso nível de existência, podemos imaginar que, antes de uma determinada realidade se manifestar em nossa experiência, ela coexiste com uma vasta gama de outras realidades possíveis em um estado de superposição. No campo quântico, a versão de você que alcançou a liberdade financeira, a versão que superou um desafio de saúde, a versão que construiu relacionamentos harmoniosos, todas elas existem como possibilidades latentes, ondas de probabilidade no vasto oceano de potencial universal. Da mesma forma, as versões que enfrentam dificuldades, escassez ou limitação também estão presentes como potenciais. A transição de um estado de superposição, múltiplas possibilidades, para um estado definido, uma realidade específica, é o que a física quântica descreve como o colapso da função de onda. E, como vimos, o observador tem um papel crucial nesse colapso. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se a realidade é um campo de possibilidades e a observação a materializa, qual o papel da nossa consciência, da nossa atenção e intenção na seleção e manifestação dessas possibilidades em nossa vida? Considere a situação de um mercador na antiga cidade de Alexandria, por volta do século III a.C. Ele contempla diversas rotas comerciais, uma para a Índia, arriscada mas potencialmente lucrativa, outra para a Grécia, mais segura mas com lucros menores, e uma terceira para o interior do Egito, focada em produtos locais. Antes de tomar sua decisão e iniciar os preparativos para uma rota específica, todas essas possibilidades de sucesso e fracasso coexistem como potenciais em seu horizonte. A escolha que ele faz, o foco de sua energia e recursos, o ato de agir sobre uma dessas possibilidades, tudo isso pode ser visto, metaforicamente, como um processo semelhante ao colapso quântico, onde uma das muitas rotas possíveis se torna real em sua experiência vivida. A física quântica sugere que, em um nível mais profundo, nossa atenção e intenção funcionam de maneira similar, selecionando e solidificando realidades do campo de superposição. Terceiro ponto: emaranhamento quântico, a teia da conexão universal. Se o efeito do observador e a superposição desafiam nossa noção de realidade local e definida, o emaranhamento quântico redefine nossa compreensão de separação e conexão. Este fenômeno extraordinário ocorre quando duas ou mais partículas se tornam intrinsecamente ligadas, de tal forma que o estado de uma partícula instantaneamente influencia o estado da outra, não importa a distância que as separe. Einstein, confuso com essa aparente violação da velocidade da luz, se referiu a isso como ação fantasmagórica à distância. Experimentos têm confirmado repetidamente que, para partículas emaranhadas, a medição de uma propriedade em uma partícula, como seu spin, determina instantaneamente a propriedade correspondente na outra, mesmo que estejam a anos-luz de distância. Não há um sinal físico viajando entre elas, a conexão parece ser não local, ultrapassando as limitações do espaço e do tempo como os percebemos normalmente. A implicação mais profunda do emaranhamento é a sugestão de que, em seu nível mais fundamental, o universo não é uma coleção de partes separadas, mas sim uma totalidade interconectada. Tudo está de alguma forma emaranhado com tudo mais. Essa teia de conexões não locais forma a base da realidade, um campo unificado onde a informação e a influência podem se propagar de maneiras que desafiam nossa lógica cotidiana. Se essa interconexão fundamental se estende além das partículas subatômicas para incluir a consciência humana e o campo de possibilidades, isso tem implicações enormes para nossa capacidade de interagir com a realidade. Sugere que não estamos isolados de nossos desejos, de nossos objetivos ou da abundância que buscamos. Em um nível quântico já estamos intrinsecamente conectados a essas realidades potenciais. Quarto ponto: a consciência como agente de materialização e ressonância. Combinando os insights do efeito do observador, superposição e emaranhamento, emerge uma visão poderosa. A consciência humana, através de sua atenção focada, intenção clara e estado emocional, atua como um agente que interage com o campo quântico de possibilidades. Atenção e intenção como observação seletiva. Onde direcionamos nossa atenção de forma consistente, estamos, em essência, observando uma determinada possibilidade no campo quântico.
Assim como o detector na dupla fenda força a partícula a escolher um caminho, nossa atenção focada ajuda a materializar a onda de probabilidade de uma realidade específica, trazendo-a da superposição para a manifestação. Se a atenção está predominantemente focada na escassez, na dívida, na dificuldade, é essa realidade potencial que recebe a energia da observação e tende a se solidificar. Se, ao contrário, a atenção é direcionada para a possibilidade de abundância, soluções criativas, crescimento e bem-estar, são essas as possibilidades que são nutridas e incentivadas a se manifestar. Emaranhamento e sintonia vibracional. O emaranhamento sugere que nossa consciência não está separada do campo de possibilidades, incluindo as realidades que desejamos criar. Nossos pensamentos e emoções geram uma assinatura vibracional ou frequência que ressoa dentro dessa teia interconectada. Quando nossa vibração interna, nossos sentimentos, crenças e expectativas se alinha com a vibração de uma realidade potencial, como a segurança financeira ou o sucesso em um empreendimento, o princípio do emaranhamento sugere que há uma conexão e uma comunicação não local que facilitam a atração e a manifestação dessa realidade. Não é que a consciência cria a realidade do nada, mas sim que ela seleciona e atrai realidades que já existem como potenciais no campo, através de um processo de observação e ressonância. A manifestação financeira sob esta ótica não é um truque de mágica, mas uma aplicação dos princípios fundamentais que regem a interação entre a consciência e o campo de potencial. Trata-se de aprender a direcionar a observação, atenção e intenção, e a ressonância, estado emocional e vibracional, de forma consciente e alinhada com as realidades que se deseja experimentar. As revelações da física quântica nos convidam a ir além da visão mecânica do universo e a reconhecer o poder latente inerente à nossa própria consciência. Somos mais do que meros produtos de circunstâncias externas, somos participantes ativos na dança cósmica da criação, interagindo constantemente com um campo de infinitas possibilidades. O efeito do observador, a superposição e o emaranhamento não são apenas conceitos de laboratório, são princípios que ecoam em nossa vida diária, influenciando a forma como a realidade se manifesta diante de nós. Compreender esses princípios é o primeiro passo para assumir o controle de nossa experiência. A questão deixa de ser o que o universo me reserva, e passa a ser qual realidade potencial eu escolho observar, e com qual eu escolho ressoar. A capacidade de gerar riqueza, alcançar objetivos e viver uma vida plena não reside apenas em ações externas, mas fundamentalmente na calibração de nosso estado interno. Nossa atenção, intenção, crenças e emoções, para interagir de forma eficaz com a arquitetura quântica da realidade. Na próxima etapa desta exploração, aprofundaremos o mecanismo pelo qual nossos pensamentos e crenças se traduzem em uma assinatura vibracional específica. Investigaremos como a mente e o coração, através de seus campos eletromagnéticos, atuam como transmissores e receptores nesse campo unificado, e como a reprogramação mental e o alinhamento emocional são ferramentas essenciais para sintonizar nossa frequência com as realidades que desejamos manifestar. Prepare-se para desvendar a ciência por trás do poder vibracional que reside em você. Seção 2. A arquitetura mental e a dinâmica afetiva da materialização. Continuando nossa exploração da natureza da realidade e do papel da consciência, vamos focar agora no instrumento principal através do qual interagimos com o universo de possibilidades: a mente humana e sua parceira energética, as emoções. Tendo compreendido que somos observadores que influenciam a configuração da realidade e que existimos em um estado de conexão intrínseca com o todo, torna-se crucial examinar as ferramentas internas que usamos para navegar e moldar esse vasto domínio. Nesta sessão, vamos explorar 3 aspectos fundamentais. Primeiro, como nossos pensamentos funcionam como frequências energéticas. Segundo, o poder das crenças e como reprogramá-las. E terceiro, como as emoções atuam como o motor que dá força à manifestação. Tudo isso vai culminar em aplicações práticas para a prosperidade financeira. Primeiro aspecto, pensamentos como frequências energéticas. No centro de nossa atividade mental, cada pensamento não é apenas uma construção abstrata, ele representa uma manifestação energética.
A atividade neural que está por trás do pensamento gera impulsos eletroquímicos, criando um padrão energético identificável. Este padrão constitui uma assinatura ou frequência que irradiamos para o ambiente energético que nos cerca. Considere, por exemplo, a mentalidade de um mercador na antiga Alexandria, focado constantemente nos riscos de uma viagem marítima, na possibilidade de perdas ou na escassez de mercadorias. Essa preocupação constante emite uma frequência de apreensão e limitação. Em contraste, a perspectiva de um explorador como Marco Polo, cheio de curiosidade, confiança na descoberta e antecipação de novas oportunidades, projeta uma frequência de expansão e possibilidade. Esta assinatura energética atua como um fator de ressonância no tecido da realidade. Assim como uma corda de um instrumento musical vibrando em uma certa nota induz a vibração de outra corda afinada na mesma frequência, nossa frequência mental predominante sintoniza e atrai circunstâncias, interações e oportunidades que vibram em harmonia. Não se trata de magia, mas de um princípio de correspondência energética. A realidade manifestada tende a espelhar a frequência dominante que emitimos através de nossos padrões de pensamento habituais. Segundo aspecto, crenças e reprogramação mental. Aprofundando, encontramos as crenças, estruturas mentais solidificadas. Uma crença emerge quando um pensamento é repetido com intensidade, carregado de emoção significativa e aceito como uma verdade inquestionável, a ponto de se integrar ao nível subconsciente. Elas funcionam como o software fundamental de nossa percepção, moldando a maneira como interpretamos o fluxo de informações e eventos. Considere a crença medieval de que a usura, cobrança de juros, era um pecado grave, limitando severamente as práticas financeiras e a acumulação de capital para muitos. Essa crença, profundamente enraizada na cultura e na religião, não apenas ditava comportamentos, mas também coloria a percepção da riqueza e do comércio. Para o indivíduo, crenças limitantes sobre a própria capacidade ou merecimento financeiro, dinheiro é sujo, nunca terei o suficiente, pessoas ricas são más, atuam como filtros de percepção. Elas direcionam a atenção para evidências que as confirmam e, sutilmente, desqualificam ou ignoram oportunidades que as contradizem. Essa programação interna define os limites do que consideramos alcançável, muitas vezes sabotando, de forma inconsciente, os próprios esforços direcionados à prosperidade. A perspectiva encorajadora é que essas estruturas não são permanentes. Assim como um mapa antigo pode ser atualizado com novas descobertas geográficas, nossas crenças podem ser recalibradas. O ponto de partida essencial é a capacidade de observar nossos próprios processos de pensamento. É como se tornássemos o observador de nosso próprio sistema operacional interno. Comece por auditar seus diálogos internos sobre finanças, sucesso e alto valor. Quais narrativas se repetem? Quais emoções acompanham esses pensamentos? Questione a origem e a validade dessas verdades automáticas. Elas servem ao seu bem-estar e crescimento hoje? A neurociência contemporânea corrobora essa capacidade de transformação. O cérebro é dinâmico, capaz de formar novas conexões neurais e reconfigurar circuitos existentes com base em novas experiências e focos de atenção. Ao direcionar conscientemente a atenção e a prática para novas perspectivas e pensamentos, literalmente reestruturamos a paisagem neural. Este é o domínio do direcionamento mental deliberado. Em vez de permitir que a mente divague por trilhas neurais antigas de preocupação ou limitação, podemos escolher ativamente cultivar um foco que esteja em consonância com nossos objetivos. Não se trata de uma negação ingênua da realidade, mas de uma escolha estratégica de perspectiva. Envolve a prática da visualização criativa, não apenas como um exercício de imaginar o resultado desejado, mas crucialmente como uma indução de estado emocional. Como se sentiria um artesão renascentista ao concluir uma obra-prima encomendada por um rico mecenas? A satisfação, o orgulho, a segurança financeira, a gratidão pela oportunidade. Ao evocar e sustentar intencionalmente esses estados emocionais associados ao objetivo já realizado, você recalibra sua frequência energética.
Você começa a sentir a realidade desejada como presente, enviando um sinal coerente e potente para o substrato de potencialidades, preparando o terreno para sua materialização. Terceiro aspecto: o poder das emoções na manifestação. Tendo estabelecido o papel da consciência como observadora e a função dos pensamentos como delineadores da estrutura da realidade, reconhecemos a necessidade de um motor que impulsione essa estrutura para a existência tangível. Esse motor é a energia emocional. Se a cognição-pensamento fornece a direção informacional, o afeto-emoção gera o campo de atração. A interação entre pensamento e emoção produz uma assinatura eletroafetiva, que ressoa com determinados potenciais no vasto espectro da realidade. Considere a expedição de Cristóvão Colombo. A ideia-pensamento de alcançar as Índias navegando para o oeste era clara. Mas o que sustentou a busca por financiamento, a resistência diante do ceticismo e a coragem para zarpar para o desconhecido? A emoção, a paixão pela descoberta, a convicção na possibilidade, a esperança de glória e riqueza. Sem essa carga afetiva, a ideia teria permanecido uma mera especulação. Inversamente, um indivíduo pode nutrir o pensamento de prosperidade, mas se esse pensamento for acompanhado por um substrato emocional de ansiedade, medo da escassez ou sentimento de indignidade, a frequência dominante emitida será a da carência. O campo substrato universal responde à ressonância dessa assinatura combinada, e a dissonância entre o desejo mental e o estado emocional predominante tende a neutralizar ou repelir a manifestação desejada. As emoções são estados vibracionais distintos. Cada qualidade afetiva possui uma frequência característica. Sentimentos como alegria, gratidão, serenidade e inspiração ressoam em frequências elevadas e expansivas, gerando um campo bioenergético de coerência e atração. Em contrapartida, estados como medo, ressentimento, tristeza e desespero vibram em frequências densas e contrativas, criando um campo de dissonância que tende a atrair experiências alinhadas a essa baixa frequência. Observe a experiência cotidiana. Em dias de ânimo elevado e gratidão, parece que o universo conspira a seu favor. Encontros fortuitos ocorrem, soluções surgem inesperadamente. Em dias de irritabilidade ou preocupação, pequenos contratempos se multiplicam. Essa não é mera coincidência, é a interação dinâmica de seu campo energético com o ambiente, um reflexo da sua sintonia ressonante. O campo eletromagnético do coração. A pesquisa científica contemporânea, notadamente os estudos conduzidos pelo HeartMath Institute, tem validado e quantificado a notável influência fisiológica e energética do coração. Descobriu-se que o coração humano gera o campo eletromagnético mais potente do corpo, com uma amplitude magnética até 5.000 vezes maior que a do cérebro. Este campo não se restringe ao organismo, ele se irradia para o espaço circundante e interage com o ambiente. A qualidade e a coerência desse campo são diretamente moduladas pelo nosso estado emocional. Emoções de alta frequência, como gratidão, compaixão e serenidade, induzem um padrão cardíaco coerente e harmonioso, refletido em um campo eletromagnético ordenado. Em contraste, emoções de baixa frequência, como frustração ou ansiedade, geram um padrão cardíaco incoerente e um campo eletromagnético caótico. O coração, impulsionado pelo estado afetivo, funciona como um transmissor primário, enviando um sinal energético robusto e específico para o substrato universal. Cultivar estados emocionais elevados é, portanto, um ato de calibração desse transmissor, direcionando um sinal magnético poderoso para atrair realidades que ressoem com essa frequência de coerência e bem-estar. Aplicação prática para a materialização financeira. Como transpor essa compreensão para a esfera da materialização financeira? A chave reside na indução e sustentação do estado afetivo correspondente ao objetivo já alcançado, no presente. Não condicione a sensação de segurança à posse de uma quantia específica. Cultive a sensação de segurança inerente, a confiança na própria capacidade de prover, independentemente das circunstâncias externas imediatas. Não adie a gratidão pela liberdade financeira futura. Pratique a gratidão profunda pelo que já possui, pelas oportunidades presentes, pelas lições aprendidas. Isso amplifica a frequência da abundância.
Considere a mentalidade de um grande construtor da Roma antiga como Marcos Agripa ao planejar um aqueduto monumental. Ele não esperava a obra estar pronta para sentir a satisfação do serviço público, a grandiosidade da realização, a confiança na engenharia. Ele sentia a magnificência da obra em sua mente e coração durante o planejamento e a execução. Da mesma forma, visualize seu objetivo financeiro realizado e, crucialmente, sinta a emoção associada, a serenidade da estabilidade, a alegria da liberdade de escolha, a satisfação da generosidade. Permita que essa sensação permeie seu ser. Essa prática diária alinha seu campo eletroafetivo com a frequência da realidade desejada, utilizando a força magnética da emoção para atraí-la do domínio das potencialidades. É fundamental esclarecer que este processo não implica na negação ou supressão de estados afetivos considerados negativos. Sentimentos como apreensão, frustração ou tristeza são parte da experiência humana. A maestria reside em não permitir que se tornem o estado vibracional dominante, especialmente no contexto da cocriação intencional. Reconheça a emoção, permita sua passagem, mas evite a ruminação prolongada que a solidifica. Em seguida, exerça a capacidade de redirecionar o foco. Pergunte: qual seria o estado afetivo se esta situação já estivesse resolvida? E então, utilize técnicas, como a meditação focada na gratidão, a imersão em música que evoca serenidade, o contato com a natureza ou a recordação deliberada de momentos de alegria, para induzir e sustentar um estado de maior coerência e frequência elevada. A liberação de resistências emocionais, como o medo do sucesso ou a culpa pela riqueza, é tão crucial quanto a projeção do desejo. Lembre-se, o pensamento traça o curso, a emoção gera o campo de atração. A sinergia entre uma intenção cognitiva clara e um estado afetivo elevado e sustentado cria um campo de ressonância poderoso que acelera a materialização. Sua frequência emocional é, metaforicamente, a chave de acesso, para sintonizar com realidades de maior potencial. Invista deliberadamente no cultivo de estados de gratidão, alegria e confiança, e observe como o substrato universal responde, orquestrando circunstâncias que lhe proporcionam mais motivos para experimentar essas mesmas frequências, culminando em um fluxo crescente de prosperidade. Tendo apreendido a intrínseca conexão entre o estado afetivo e o processo de materialização, surge a questão prática: como sustentar essa sintonia ressonante e transpor os padrões arraigados de pensamento e emoção que frequentemente impedem o fluxo desejado. Na sessão subsequente, exploraremos metodologias e abordagens pragmáticas para a recalibração do subconsciente, o fortalecimento da resistência afetiva e a manutenção de um foco alinhado com a expansão e a prosperidade, mesmo diante das dificuldades. Prepare-se para aprofundar sua capacidade de navegar e moldar a realidade. Seção 3. A arquitetura da materialização da frequência ao tangível. Tendo percorrido os fundamentos da arquitetura invisível da realidade, a natureza vibracional do cosmos, o papel ativo da consciência no colapso da onda de potencial, a interconexão intrínseca manifestada no emaranhamento, a influência formativa dos padrões de pensamento e a força magnética das emoções elevadas. A questão urgente que agora se impõe é: como transformar essa compreensão dos princípios fundamentais em manifestações concretas e sustentáveis? Como transcender os condicionamentos internos que operam nas sombras da consciência e navegar pelas inevitáveis marés da existência sem perder o curso? Nesta sessão, vamos explorar 3 aspectos práticos fundamentais. Primeiro, as técnicas de reprogramação mental para recalibrar o subconsciente. Segundo, como construir resiliência emocional para manter o foco mesmo durante dificuldades. E terceiro, como reconhecer e agir sobre os sinais do universo através do que chamamos de movimento alinhado. Esta é a parte mais prática do nosso estudo, onde teoria se torna ação. Primeiro aspecto: técnicas de reprogramação mental. Compreendemos que a vasta maioria de nossas respostas automáticas, decisões e comportamentos, notadamente aqueles que moldam nossa relação com os recursos materiais. Como percebemos a riqueza, nossa capacidade de atraí-la e gerenciá-la, emana das camadas profundas do subconsciente.
É nesse reservatório que residem as crenças nucleares e os programas emocionais adquiridos ao longo da jornada, operando como filtros poderosos que determinam o que consideramos possível. Portanto, a recalibração subconsciente não é um mero refinamento, mas uma necessidade fundamental para quem busca uma transformação duradoura e profunda. Declarações de intenção consciente e afirmações. Uma das abordagens para acessar e reconfigurar esse diretor oculto são as declarações de intenção consciente, popularmente conhecidas como afirmações. Contudo, sua eficácia reside na forma como são empregadas. Não se trata de uma repetição mecânica de frases vazias. Como exploramos, a emoção é o vetor que carrega a intenção para o campo unificado. As declarações devem ser formuladas no tempo presente, como se a realidade desejada já estivesse plenamente manifesta, e, crucialmente, devem ser carregadas com a sensação correspondente. Por exemplo, em vez de apenas dizer "eu sou próspero", sinta a segurança, a liberdade e a alegria que a prosperidade plena traria. Pratique-as especialmente nos estados de maior receptividade cerebral, como ao despertar e antes de adormecer, quando as ondas cerebrais tendem a operar em frequências mais lentas, facilitando a sugestão e a reescrita dos programas limitantes de escassez. A repetição consistente, carregada de sentimento genuíno, começa a esculpir novas trilhas neurais, sobrepondo-se aos antigos padrões. Engenharia mental da realidade desejada, visualização criativa. Outra técnica de imenso poder é a engenharia mental da realidade desejada, ou visualização criativa. Este processo convida a fechar os olhos e construir uma simulação mental vívida e sensorialmente rica da sua vida, com os objetivos financeiros já alcançados. A chave não é pensar sobre a meta, mas estar dentro da cena. O que seus olhos internos percebem? Que sons preenchem o ambiente? Quem compartilha esse espaço com você? E, mais vital, como você se sente? Permita que a alegria, a segurança, a liberdade, a gratidão permeiem cada fibra do seu ser. Torne a imagem o mais detalhada e real possível. Ao engajar-se regularmente nesta prática, você não apenas cria um novo mapa neural no cérebro, reforçando a neuroplasticidade e preparando o sistema nervoso para essa nova realidade, mas também envia uma imagem clara e emocionalmente carregada para o substrato fundamental da existência. Você está, em essência, observando sua realidade desejada em existência no seu universo interior, o passo primordial para sua materialização externa. Pense nisso como o mestre construtor que, antes de erguer uma catedral, visualiza cada arco, cada vitral, sentindo a grandiosidade da obra final. Auto-observação vigilante e disciplina do foco. Fundamental para a recalibração é a prática da auto-observação vigilante e a disciplina do foco. Torne-se um observador imparcial de seus pensamentos e sentimentos automáticos ao longo do dia, particularmente aqueles relacionados à esfera financeira. Quando uma despesa inesperada surge, qual é a primeira reação interna? Medo, contração, tensão. Ao considerar uma oportunidade de investimento, surge excitação ou ansiedade? Observe sem julgamento. Essa consciência é o ponto de alavancagem para a mudança. Ao identificar um pensamento limitante, este empreendimento é inatingível para mim, nunca terei recursos suficientes, você pode conscientemente interromper seu fluxo e substituí-lo por uma diretriz mais fortalecedora. Estou expandindo minha capacidade de gerar valor. Estou aberto a soluções criativas e prósperas. Torne-se o guardião atento da sua paisagem mental. Segundo aspecto, construção de resiliência emocional. A jornada existencial, inerentemente dinâmica, apresenta seus próprios ciclos e flutuações. Mercados financeiros oscilam, imprevistos ocorrem, desafios se apresentam. A maestria não reside na esquiva das adversidades, mas na capacidade de modular a resposta interna a elas. Sua habilidade de retornar a um estado emocional de coerência e centramento rapidamente é um pilar da manifestação sustentável, cultivo da gratidão diária. Uma prática diária de cultivo da gratidão é talvez a ferramenta mais acessível e potente para edificar essa fortaleza emocional. Dedique momentos diários para reconhecer e sentir genuinamente apreço pelas bênçãos já presentes em sua vida, por menores que pareçam.
Isso não apenas eleva instantaneamente sua frequência vibracional, desviando o foco da percepção de falta, mas também treina o cérebro a identificar o positivo, fortalecendo sua resistência diante dos reveses financeiros e emocionais. Como os filósofos estoicos da antiguidade, que encontravam serenidade ao focar no que podiam controlar, suas próprias percepções e respostas, em vez das circunstâncias externas, a gratidão ancora sua energia no presente abundante. Transformação mental dos contratempos. Aprenda também a empregar a transformação mental dos contratempos. Em vez de interpretar um revés financeiro como um fracasso pessoal ou uma confirmação de incapacidade, formule perguntas capacitadoras. Que lição este desafio me oferece? Que oportunidade de crescimento ou inovação está oculta aqui? Como esta experiência pode me tornar mais sábio ou mais forte? Mudar a narrativa interna em torno das dificuldades transforma você de um sujeito passivo das circunstâncias em um aprendiz ativo, preservando seu poder pessoal. Técnicas de regulação do sistema nervoso. Utilize técnicas de regulação fisiológica e mental para acalmar o sistema nervoso em momentos de estresse financeiro. Respirações profundas e conscientes podem acalmar a resposta de luta ou fuga. Ancore sentimentos positivos evocando memórias de sucessos passados ou imergindo-se na visualização do futuro desejado. Crie pontos de referência internos de força e serenidade aos quais possa retornar, estabelecendo rotinas de alinhamento. Nenhuma dessas técnicas opera por um passe de mágica instantâneo. A edificação de uma nova realidade exige, acima de tudo, a constância na prática e a disciplina no direcionamento da atenção. É a aplicação diária e deliberada que esculpe a mudança duradoura nos padrões neurais e energéticos. Estabeleça rotinas energéticas diárias definindo intenções claras a cada manhã. Hoje, escolho operar a partir de uma frequência de abundância. Hoje, sinto gratidão pela expansão da minha prosperidade. Crie rituais de alinhamento, mesmo que breves, 5 minutos de meditação focada, 2 minutos de declarações sentidas, 1 minuto de apreciação genuína. Cerque-se de um ambiente de suporte vibracional. Consuma conteúdo que eleve sua perspectiva, livros inspiradores, podcasts educativos, limite a exposição a narrativas de escassez, noticiários excessivamente negativos, interações com indivíduos que perpetuam a mentalidade de falta. Faça do seu ambiente interno e externo um terreno fértil para o crescimento e a manutenção de um estado de ser alinhado com a riqueza. Terceiro aspecto: movimento alinhado, reconhecendo e agindo sobre os sinais. Uma vez estabelecida a sintonia interna, os princípios quânticos compreendidos, os padrões de pensamento e crença recalibrados, as intenções carregadas com a força magnética das emoções elevadas, a frequência vibracional sintonizada com a prosperidade. A questão subsequente é: como essa frequência vibracional elevada se condensa em resultados tangíveis? A resposta reside na interação dinâmica entre a receptividade sintonizada e o movimento no plano físico, o que denominamos movimento alinhado. Diferenciando o movimento alinhado de ação reativa, a distinção crucial reside em diferenciar o movimento alinhado da ação reativa. A ação reativa brota da ansiedade, da percepção de escassez, da urgência impulsionada pelo medo de precisar fazer algo acontecer. É um esforço de empurrar a realidade, de lutar contra a corrente, de tentar controlar cada variável pela força bruta da vontade. Frequentemente, essa modalidade de ação, embora possa gerar resultados parciais, é desgastante, drena a energia vital e pode até criar resistência. O movimento alinhado, em contraste, emerge de um estado de coerência interna, de uma escuta atenta à sabedoria intuitiva, de um impulso sutil ou de uma ideia que parece surgir de uma fonte além do raciocínio lógico imediato. Manifesta-se como um impulso claro, uma certeza interna, frequentemente acompanhada por uma sensação de leveza, clareza ou entusiasmo. É o universo respondendo à sua frequência sintonizada, apresentando o caminho de menor resistência para a concretização de seus objetivos. Como reconhecer os sinais? Como reconhecer esses impulsos e sinais? Preste atenção às convergências significativas.
aquelas coincidências que parecem carregar um significado particular. Ouvir repetidamente sobre um determinado setor de investimento. Encontrar inesperadamente alguém que possui a solução para um desafio que você estava contemplando. Deparar-se com uma informação que responde a uma pergunta interna profunda. Estes não são meros acasos. São piscadelas do universo, indicando que você está em ressonância com o caminho e apontando direções. Esteja atento também à sua voz da sabedoria interna, o gut feeling, ou intuição. Aquela sensação visceral que o impulsiona a contatar uma pessoa específica, a explorar uma oportunidade que desafia a lógica convencional, ou mesmo a evitar um negócio aparentemente promissor. Sua intuição é sua linha direta com a inteligência inerente ao substrato da realidade, oferecendo insights que a mente analítica sozinha não conseguiria acessar. Outros sinais incluem insights emergentes, ideias que surgem inesperadamente, talvez durante um momento de relaxamento ou ao despertar. Anote essas ideias. Elas podem ser a semente de um novo fluxo de renda, uma solução inovadora para um desafio de negócios ou uma estratégia de investimento perspicaz. Preste atenção a sonhos vívidos e a informações que parecem chegar até você por canais inesperados. Um artigo, um vídeo, um fragmento de conversa. Como agir sobre os sinais? Contudo, perceber os sinais é apenas uma faceta da equação, a outra é agir sobre eles. A materialização no plano físico é um ato de cocriação. Sua sintonia interna prepara o terreno, o campo unificado responde com sementes e recursos, os sinais e inspirações, e a sua parte é iniciar a construção através do movimento no mundo tangível. Se a intuição o direciona a contatar um antigo colega, faça a ligação. Se uma oportunidade de adquirir uma nova competência financeira se apresenta, inscreva-se. Se uma ideia para um empreendimento paralelo o energiza, comece a pesquisa e os primeiros passos práticos. O movimento alinhado não exige necessariamente um salto monumental. Frequentemente, consiste em uma série de pequenos passos consistentes na direção indicada pela sua intuição e pelas convergências significativas. Cada passo dado a partir desse estado de alinhamento solidifica sua intenção no mundo físico e sinaliza ao universo que você está pronto para receber. A importância da entrega confiante. É crucial aqui encontrar o equilíbrio com a entrega confiante. Após semear a intenção, nutrir a frequência e iniciar o movimento alinhado, a etapa crucial é liberar o apego à forma exata ou ao cronograma de como o resultado se manifestará. Tentar microgerenciar o universo, preocupar-se excessivamente com os detalhes ou fixar-se no quando cria resistência e obstrui o fluxo. Confiamos que a inteligência inerente ao substrato da realidade está orquestrando os eventos de maneira ótima, frequentemente por caminhos que nossa mente lógica não conseguiria conceber. Pratique a paciência, a edificação da prosperidade sustentável e a materialização de grandes aspirações podem levar tempo para se desdobrar no plano físico. Mantenha a fé, persista em suas práticas diárias e celebre cada pequeno passo e convergência ao longo do percurso. Reflita sobre suas próprias experiências. Houve momentos em que um impulso intuitivo ou uma coincidência significativa o levaram a um resultado positivo, talvez no âmbito financeiro? A análise retrospectiva desses momentos pode fortalecer sua confiança na sabedoria do movimento alinhado. Lembre-se, você é um poderoso co-criador. Possui a capacidade inata de sintonizar sua energia, receber orientação intuitiva e agir de forma alinhada para moldar ativamente sua realidade financeira e pessoal. Não se trata de uma espera passiva nem de uma luta desesperada. Trata-se de entrar em parceria consciente com o cosmos, utilizando os princípios que regem a existência para navegar a vida com maior fluidez, poder e abundância. Essas ferramentas constituem seu arsenal para gerenciar sua energia, recalibrar sua mente e manter o curso em direção aos seus objetivos. Com a base teórica estabelecida e as ferramentas práticas em mãos, você está equipado para iniciar sua jornada de manifestação consciente da prosperidade. Conclusão: integrando a ciência do invisível na prática de vida. Chegamos ao ponto de convergência desta exploração profunda nos mistérios fascinantes da interação entre a consciência e o substrato da realidade, e seu impacto direto na sua capacidade de co-criar a vida que você deseja, incluindo uma existência de plena abundância e prosperidade material.
Percorremos um caminho que desafiou percepções convencionais, abriu portais para novas compreensões e, mais significativamente, revelou a magnitude do poder que reside em seu interior. Este momento não marca um fim, mas sim o início de um novo e poderoso começo, munido do conhecimento fundamental de como o universo opera em seus níveis mais profundos, e qual é o seu papel inerente como um ponto focal de consciência com a capacidade de moldar a realidade da existência. Vamos agora fazer uma síntese final em 3 partes. Primeiro, recapitular os princípios fundamentais que descobrimos. Segundo, entender o que isso significa para a sua vida prática. E terceiro, como implementar tudo isso no seu dia a dia a partir de agora. Recapitulação dos princípios fundamentais. Sintetizamos os princípios que regem essa interação. A natureza vibracional e participativa da realidade quântica, onde tudo existe como potencial até ser influenciado pela observação consciente. A interconexão universal que garante que suas intenções e emoções reverberam através do tecido da existência. A força formativa de seus pensamentos e crenças como arquitetos internos. E o poder magnético das emoções, particularmente aquelas emanadas do coração. Para transpor essa compreensão para a prática, exploramos metodologias de recalibragem interna, declarações de intenção carregadas com sentimento, visualização criativa da realidade desejada, autoobservação vigilante e estratégias para edificar a resistência emocional, cultivo da gratidão, transformação mental dos contratempos, técnicas de regulação do sistema nervoso. Compreendemos que a constância e a disciplina na aplicação dessas práticas são o alicerce sobre o qual a nova realidade é construída. Finalmente, conectamos o domínio interno com o externo através do movimento alinhado. Aprendemos a decifrar a linguagem do cosmos, convergências significativas, a voz da sabedoria interna, insights emergentes e a responder a esses sinais com ação deliberada, mas fluida. Essa dança entre a sintonia interna, a receptividade à orientação e o movimento no plano físico é onde a cocriação se manifesta, onde o potencial se condensa em realidade tangível, onde seus investimentos internos se traduzem em prosperidade externa. O que isso significa para a sua vida prática? Então, qual é a implicação prática de tudo isso para você agora? Significa que você possui em sua essência um poder incomensurável para transformar sua experiência de vida. Independentemente de sua situação atual ou de seu histórico financeiro, os princípios que regem a criação da realidade estão sempre em operação, e você pode começar a utilizá-los conscientemente neste exato momento. Você não é um mero espectador passivo das circunstâncias, você é um ponto de consciência e escolha com a capacidade de alterar a trajetória de sua existência. Abrace esta verdade com um senso de responsabilidade capacitada e entusiasmo. Cultive a convicção inabalável em sua capacidade de cocriar a abundância que ressoa com sua mais alta visão. Invista tempo e energia em seu crescimento interior, reconhecendo que este é o investimento de maior retorno que você jamais fará. A jornada da materialização é um processo contínuo de aprendizado, refinamento e expansão. Pode parecer vasto no início, mas a maestria reside na prática consistente e na paciência consigo mesmo. Como implementar tudo isso no seu dia a dia? Escolha as metodologias que mais ressoaram com você e integre-as gradualmente em sua rotina diária. Celebre cada pequena vitória, cada convergência significativa, cada momento em que você conseguir recalibrar um padrão limitante ou elevar sua frequência emocional. Comece pequeno, mas comece hoje. Estabeleça uma rotina matinal de 5 minutos com declarações de intenção carregadas de emoção. Pratique a visualização criativa por alguns minutos antes de dormir. Cultive a gratidão ao longo do dia. Observe seus padrões de pensamento sobre dinheiro e prosperidade. Preste atenção às coincidências e impulsos intuitivos. Seja paciente com o processo. As mudanças neurais e energéticas levam tempo para se solidificar. Não desista se não vir resultados imediatos. A constância é mais importante que a intensidade esporádica. Mantenha-se atento aos sinais. O universo começará a responder à sua nova frequência através de oportunidades, encontros, ideias e convergências. Sua tarefa é reconhecê-los e agir sobre eles quando senti-los alinhados. Cerque-se de conteúdo e pessoas que apoiem essa nova visão.
Limite a exposição a narrativas de escassez e cultive um ambiente que nutrir sua expansão. Não permita que este conhecimento permaneça apenas uma informação intelectual. Integre-o em seu ser, viva-o, respire-o. Faça dele a base de sua nova forma de ser e interagir com o cosmos. As chaves do reino não estão fora, mas residem na sua própria consciência desperta e na sua capacidade de alinhar-se com os princípios universais. A física quântica, em sua essência, corrobora o que os sábios de todas as eras intuíram. Você é, em essência, um campo de potencial ilimitado, um ser de luz e energia com a capacidade inerente de cocriar sua realidade. Assuma a plenitude do seu ser. Escolha a abundância, escolha a alegria, escolha a liberdade. Que esta jornada de aprendizado seja o início para uma vida vivida em alinhamento com a sua mais alta visão e potencial. Lembre-se, você já possui tudo o que precisa dentro de si. Os princípios estão sempre funcionando. A única variável é o seu nível de consciência e aplicação deles. Seu potencial criativo é verdadeiramente incomensurável. Agora, vá e manifeste a vida extraordinária que você veio aqui para viver.